primeira coisa que a gente precisa ter em mente nesse contexto todo é que está muito claro, a fala do Dr. Felipe foi muito esclarecedora, também os alertas do Dr. Wilson também muito importantes, para dizer, não estamos a falar, quando tratamos da regulamentação e do uso medicinal, nós estamos a falar de maconha propriamente dita, que isso é um conceito genérico que vai remeter a preconceitos, a outras questões políticas e morais que não são adequadas ao atendimento de um paciente com câncer ou oncológico. Né? Então, esquecer essa questão do uso recreativo para dizer assim, olha, não é disso que estamos falando nesse momento, porque ficou muito claro, especialmente com o Dr. Felipe, que a gente está discutindo principalmente alguns princípios ativos que não chegam nem a dar os mesmos efeitos com o uso controlado e medicinal. Então, estabelecida essa premissa, a gente tem que analisar essa possibilidade e deixando muito claro que não está aqui falando de cigarro de maconha ou de qualquer outra coisa assim, mas de alguns princípios ativos oriundos de uma planta que, por um acaso, é a mesma planta, mas que são destacáveis, separados da maconha, como o próprio canabidiol, o princípio ativo, e o THC para os casos indicados. Dito isso, nós temos que analisar essa questão sobre o prisma da teoria dos direitos fundamentais. É muito claro na Constituição brasileira que se trata de direito fundamental individual, a dignidade da pessoa humana, está lá no inciso 3, artigo 1º. Nós temos o direito à saúde como direito fundamental, ou seja, uma conjunção de direito individual com direito social, mais o dever e direito de todo cidadão, lá artigo 196, a previsão do SUS. E a gente está tratando de direitos fundamentais e tem que entender a dimensão constitucional disso. E entender, levando a sério isso, eu não estou falando de uso recreativo de maconha, mas às vezes estou falando de utilização de um medicamento, é perceber e cumprir aquilo que nós entendemos que é o papel do Estado de Direito. Né? Em última análise, eu gosto muito de um texto do professor Jorge Reis Novaes, que ele diz assim, para que serve, em última análise, o Estado? E a resposta tem que ser simples e direta, para realizar direitos fundamentais do cidadão. O primeiro deles individual, preservar a sua liberdade, preservar o seu direito de ir e vir, a sua incolumidade física e os direitos sociais. Então, encarar essa dimensão significa dizer que se o Estado serve para resolver direitos fundamentais e aliviar o sofrimento e trazer um medicamento de melhor qualidade, é um mecanismo para aliviar e para dar mais dignidade, então isso tem que ser encarado com toda seriedade nessa forma. E isso se potencializa quando nós entendemos, para puxar aqui, gostei muito do doutor Alexandre quando ele falou do fármaco, né, qual que é a diferença do remédio e veneno? A dose. O direito também. Desde o Tratado das Leis em Platão, o direito é tido como fármaco. Porque o direito justo é aquele que não sobra, não é excessivo, e não falta, não é deficiente. Por isso que nós temos, na nossa Constituição, um dever fundamental, um princípio estruturante da proporcionalidade, que se divide em dois, que é o princípio da proibição de proteção insuficiente, que me parece ser o caso aqui. O direito brasileiro não protege suficientemente neste caso específico, ao contrário, ele atrapalha, né? E também o princípio da proibição de excesso, de intervenção excessiva do direito na vida dos cidadãos. Então, são dois nortes aí muito grandes que a gente tem que trabalhar. E nessa dimensão, nós temos que os tribunais, até fruto de uma leitura mais ativa e substancial da Constituição, têm andado muito na frente da política. De maneira muito clara. Quando a gente vê HCs, né, habeas corpus, para proteger e permitir com que pessoas, onde não esteja comprovada a necessidade de prescrição médica, não haja nenhum dolo de traficância ou de uso recreativo, ou seja, está comprovado que há uma situação específica, tenha habeas corpus sendo concedido para que a pessoa possa plantar em casa por conta de tanto entrave burocrático que existe para importar, porque não é todo mundo que pode pagar R$ 1.800 num vidrinho de óleo de canabidiol. Então, entender isso, os tribunais têm andado à frente. Inclusive, tem o tema 6 do Supremo Tribunal Federal, que diz que isso é dever do Estado dar os medicamentos necessários, e nem cai na restrição do chamado tema 500, que é a proibição de medicamentos experimentais, porque são casos em que há registro, o próprio doutor Tiago comentou nos Estados Unidos, por exemplo, de alguns medicamentos, e há um uso, né, há uma disponibilidade, seja como fitoterápico ou como for, né, em outros países que não tem no Brasil. Então, nesse sentido, é muito interessante que a política possa efetivamente assumir, porque normalmente, quando a gente fala de direito e política, nós dizemos
A política é o lugar do sim, da construção, de fazer as leis. E o direito, normalmente, a conta majoritária é o lugar do não. Nós invertemos um pouquinho essa equação para dizer assim, o direito está à frente da política e está fazendo um avanço social que tem salvado a vida de pessoas e tem dado maior dignidade para as pessoas que estão avançando. Então, comentando especificamente, né, é louvável a excelente intenção do deputado Wilson Santos, né, na hora de tentar fazer a regulamentação, a determinação, mas nós sabemos que, por força do parágrafo único do artigo 2º da Lei 11.343 de 2006, a famosa Lei das Drogas, a regulamentação é da Anvisa. Então, é um problema de competência. A União que tem que cuidar de trabalhar isso de maneira mais adequada. E o substitutivo, ele tenta construir uma fórmula bastante razoável, ou seja, uma vez que já está reconhecido que é possível, e a própria Anvisa, através do RDC 327, permite a importação e o uso, que esse medicamento seja dado pelo Sistema Público de Saúde como manifestação expansiva de um direito fundamental. Então, se é possível e isso está regulamentado, a própria Anvisa permitiu, é interessante que se regulamente no âmbito do Estado de Mato Grosso. E o que o substitutivo proposto pelo deputado Lúdio vai dizer é que sim, vai reforçar um pouco do que já vem se construído jurisprudencialmente, fazendo uso da chamada competência concorrente em matéria de saúde, está lá no 24.12 da Constituição, e vai estabelecer que o Estado de Mato Grosso é obrigado a entregar o medicamento, a fornecer o medicamento, vai estabelecer os casos específicos ali dentro, na mesma possibilidade da Anvisa, não pode extrapolar, tá? Porque é um problema de competência, né? E deixa a Secretaria de Saúde regulamentar os procedimentos administrativos. Então, apenas a regulamentação no âmbito da Secretaria me parece possível que seja feita, salvo um estudo mais aprofundado ou melhor juízo. Mas eu queria, doutor Uciel, já também não alongando tanto, fazer algumas provocações sobre o sentido irradiante desse direito fundamental e do nível de certeza científica que nós já temos. Ou seja, se já é uma... Consenso é uma coisa muito difícil de dizer, né? Mesmo na ciência, mas já é uma aceitação científica bastante razoável. Os exemplos do doutor Felipe foram muito interessantes. Eu diria até que se não houvessem os preconceitos de ordem moral e cultural, como eu disse, exclusivamente falando do princípio ativo enquanto medicamento, deveria ser até uma não questão para uma live. Porque é um medicamento, drogas como medicamento, eu disse, são fármacos. Veneno ou remédio é a dose, né? Uma não questão para uma live. Mas, como há todo esse entrave cultural e muito desconhecimento, nosso Henderson lembrou disso, ou seja, vamos falar sem preconceito sobre aquilo que é importante e é ao sério, eu diria que é possível ir além. A resolução 327 de 19 da Anvisa, ela traz alguns entraves que eu gostaria de provocar numa dimensão que eu chamo de expansiva dos direitos fundamentais, pensando no bem-estar do paciente, é um exercício de ética da alteridade e não de preconceito moral, tá? No artigo 5º, ela exige o esgotamento de outras opções terapêuticas. Eu diria, como constitucionalista, que eu já não concordo aí, porque é princípio do SUS o melhor tratamento. O melhor não é esgotar. Se ficar comprovado que o melhor tratamento fosse o canabidiol, não haveria por que proibir a importação disso. Não precisa esgotar. Às vezes tem um remédio que até é uma opção terapêutica, mas é pior. Vai trazer mais efeito colateral, etc. e tal. Então, por que não avançar isso administrativamente e tirar esse tipo de exigência? Porque me parece exigência, né? Segundo, artigo 18. Eu sei que envolve toda uma política criminal aí, mas dá para ir. Porque quem está na ilegalidade para fazer remédio, como também para plantar maconha medicinal, recreativa, para fazer o cigarrinho, né? Então, há toda uma preocupação, aí um pouco por conta da falência do Estado brasileiro em ser um bom regulador, né, de que no artigo 18 da RDC, eles trazem a exigência de que o insumo tem que ser importado. Por quê? A gente pode sim fabricar o insumo do Brasil a preço muito mais barato, como os tribunais têm autorizado. E essa autorização, o que ela vai fazer? Ela vai permitir o acesso mais barato para as pessoas. Ah, mas como que a gente vai controlar se aquela chácara está plantando só para o remédio ou está plantando para fazer o cigarro? Ué, como que controla hoje se tem uma fazenda lá no Nortão plantando... Está no crime. Quando está no crime, a regulação tem que ser a regulação criminal. Agora, naquelas possibilidades terapêuticas exclusivamente medicinal,
Não teria, porque é um custo, fere o princípio da economicidade combinada com o direito à saúde e à pessoa humana. Então, deveria, na minha opinião, permitir, dentro de controles e laboratórios controlados, também a fabricação aqui, para evitar aquele monte de habeas corpus de gente querendo plantar em casa, e correndo risco, sofrendo com estresse em relação a isso. Depois, no próprio artigo 48 da RDC 327/19, diz assim: os produtos da cannabis podem ser prescritos em condições clínicas, ó, de novo, o preconceito, de ausência de alternativa terapêutica. A ausência é um termo muito forte, você pode criminalizar um médico por causa disso aqui. Você vai dizer, olha, tinha um outro que estava mais ou menos. Não é de ausência, ficar configurado que é o melhor tratamento, né, em conformidade com os princípios da ética médica, o melhor tratamento é direito fundamental do cidadão. Né? Então, acho que daria para ir além. Então, é nessa dimensão que eu entendo que é preciso, sim, fomentar o debate, a gente expandir a análise e a concepção dessas construções, mas dizer sinceramente, o Brasil hoje coloca entraves burocráticos, não só neste caso, nós temos uma cultura burocrática, especialmente no tratamento da saúde, muito forte, que coloca entraves a tratamentos que muitas vezes podem salvar vidas. O problema é que o tempo do Estado não é o tempo da vida. Quem não está com câncer, com dor, pode esperar 90 dias para importar. Quem vai viver o inferno 90 dias não quer esperar. Não quer esperar. Então, o tempo do Estado burocrático não é o tempo da vida. Então, eu gostaria de dar essa mensagem para defender uma leitura mais expansiva, repito, do uso do medicamento. Não estou falando de outra coisa, do medicamento que já tem aí um assentimento científico.